como verdadeiros terroristas, porque é isso que eles fazem nessas comunidades. Imagine jogar pessoas vivas numa lagoa com jacarés sendo devoradas e filmadas. Corrige hoje para não chorar amanhã. Se o pai não corrige, o mundo corrige. Quando pararam para abastecer no posto lá em Taguatinga, nós, todos a paisana, cercamos, descemos já com arma longa, 12, metralhadora, pistola, e conseguimos render ele e o comparsa dele. Como é que a polícia tem usado a tecnologia para poder combater o crime? A Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, eu creio que todas as polícias do Brasil sempre estão se atualizando com relação a golpes, especialmente praticados pela internet, para que possamos identificar os autores, a origem, ou seja, de onde esses golpes estão partindo. Até pouco tempo atrás, era um festival de golpes aplicados dentro de presídios, pessoas ligando, se passando por parentes, por amigo. Alô, quem tá falando? Aí você falava, Rui, ô Rui, aqui é o fulano, seu tio e tal. Manda aí pra mim, eu quebrei o carro, tô precisando pagar um mecânico, manda R$ 1.000 aí e tal. Então tinha aquele tipo de golpe dentro de presídios, né? Hoje em dia não. Pessoas entram nos aparelhos celulares através de links falsos, através de algumas postagens que a pessoa vai lá e clica, invadem o dispositivo eletrônico, e aqui dentro nós temos fotos, temos agenda pessoal, temos aplicativos de bancos com senhas. Isso na mão de criminosos vale uma fortuna. Até a gente, quando eu vou dar palestras em escolas, para os pais, ou igrejas, ou associações, e nós adultos temos a mania de que o filho da gente está ali, quer assistir um jogo de futebol, São Paulo, Vasco, enfim, o menino está perto de, não, vai brincar com o celular. E nessa do filho brincar com o celular, muitas vezes está ali um jogo online, ele aceita um link qualquer, o criminoso invade ali a nossa conta do nosso lado, sem nós sabermos. Estou falando de crimes financeiros, fora os pedófilos, estupradores digitais, que também se aproveitam. Então eu sempre falo para os pais, tem filho pequeno? Mantenha o seu celular próprio guardado e adquira o mais simples para que seu filho possa pelo menos brincar. Se seu filho menor for ter acesso à internet, rede social, Instagram, WhatsApp, ótimo. Desde que você também tenha acesso, tenha a senha, para evitar que os nossos filhos caiam nessa sedução dos criminosos de internet, que usam fotos, usam o linguajar bem próximo do deles, acabam ganhando confiança e daqui a pouco muitos viram reféns aí de crimes sexuais digitais. Delegado, uma dúvida que eu tenho tido ultimamente é que todo mundo sabe que a inteligência artificial já é uma tecnologia que já está sendo amplamente aceita por todas as pessoas da sociedade, né? Como é que a polícia pode se preparar para tipo uma sociedade onde os criminosos podem, com uma inteligência artificial, clonar a voz de alguém ou fazer um vídeo perfeito dessa pessoa? Já estão fazendo. Esse golpe, por exemplo, do telefonema mudo, as pessoas ligam para você, por exemplo, Rui. Você atende. Alô? Quem tá falando? Alô? 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 Fala, meu irmão, quem tá falando? Aí eles vão copiando a sua voz, a sua entonação, o seu sotaque. Depois, com uma foto sua, criam um perfil falso, Instagram, WhatsApp, para poderem aplicar golpes, especialmente financeiros, em parentes, em amigos. A Polícia Civil faz um alerta, a Polícia Civil de todo o Brasil, e as polícias militares também já vêm fazendo, para que as pessoas não atendam telefones sem identificação, números desconhecidos, ou que quando você atender, você fique calado, desde que a outra pessoa fale alguma coisa. Alô? Aí você responde alô, quem está falando? E começa então o diálogo. Porque, infelizmente, com a inteligência artificial, que traz grandes benefícios em todas as áreas, os criminosos também aproveitam para criar golpes e meios de prejudicar as pessoas. Inclusive criando aí falsos perfis sexuais de pessoas famosas, criam uma figura, o rosto, a pessoa transando em situações constrangedoras para difamar, para constrangê-la, que acabam também depois em delegacia. E muitas vezes esses perfis falsos
com essas criações falsas de inteligência artificial, depois que cai na rede, cai na internet, por mais que a pessoa procure provar que aquilo não é ela, infelizmente o estrago já foi feito. Uhum. Delegado, eu vi na mídia sendo discutido um assunto que eu acho que é muito interessante, que foi proposto para que se aumentassem as punições, né? Que se dessem para roubo de celular, porque é um dos crimes hoje que está sendo mais praticado. E eu acho isso interessante, pelo menos pessoalmente, porque hoje o nosso celular não é só um O meio de telefone, né? comunicação, é o banco, é o documento, É a é sua a- vida também. exatamente. Eu queria saber o que o senhor acha disso e também, como o senhor já trabalhou nessa área de legislação, o senhor foi deputado distrital, que leis o senhor gostaria de mudar hoje no Brasil para melhorar essa questão da segurança pública? Eu diria que é muito mais eficaz do que aumentar as penas seria a certeza do cumprimento de penas. Vou citar um exemplo de ontem para hoje. Um cidadão de 30 anos matou um outro de 29 lá na QNR1 em Ceilândia. Detalhe, esse mesmo cidadão já tinha o que matou, já tinha passagem por tentativa de homicídio, Uhum. homicídio e tráfico de drogas. Estava Na em rua. prisão domiciliar. Foi condenado a 30 anos de cadeia, não ficou 5. E já tirou a vida de outra pessoa ontem, né? Então, muito mais eficaz do que aumentar a pena seria a certeza do cumprimento daquela pena. O cara fala, não, eu vou pegar aí 100 anos, mas aqui no Brasil o máximo é 30, a exceção hoje do feminicídio que é 40. Vou cumprir aí um terço da pena, começa a calcular de Se for cabeça. de menor, Aí é que ele aí. fala, pensa, né, que não vai dar nada, Uhum. porque no máximo são 3 anos de internação. Então calcula, fala, será que compensa? De repente, vai lá, comete, igual esse cidadão que está foragido, tirou a vida de um pai de família na frente da sua esposa por causa de uma discussão banal, Uhum. numa distribuidora de bebidas às 9 horas da noite. Então eu creio que no Brasil ele exagera-se muito no tamanho da pena, mas afrouxa-se muito no cumprimento, na execução penal. Então, o senhor acha que o problema da segurança pública é que o bandido ele tem certeza da impunidade, Ele por tem a exemplo? certeza da impunidade ou que não vai cumprir nem metade da pena aplicada. Salvo alguns crimes, como por exemplo, feminicídio, que a pena hoje é de 40 anos, e para progressão de regime, ou seja, sair do fechado para um semiaberto, o cidadão vai cumprir pelo menos 20 anos. Mas é um crime, né, normalmente passional, não é um crime patrimonial, que Uhum. a pessoa está ali na rua, saindo atrás de uma oportunidade para roubar um celular, um relógio, um carro, uma carteira, um cartão de crédito ou débito, para poder satisfazer ou pagar alguma dívida que ele tenha de outro crime, como por exemplo o tráfico de drogas. Uhum. Delegado, um outro assunto que eu queria conversar com você, que está saindo até nas matérias internacionais, né? Essa última operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Se não me engano, o nome foi Operação. O senhor se lembra do nome? Não, não me de cabeça Agora agora. fugiu. Mas eu queria saber o que o senhor achou dessa operação, se foi um sucesso, se foi ruim, se esse é o caminho que tem que se ter para combater o crime organizado. O que o senhor acha? Só não foi um sucesso, infelizmente, devido à morte de 4 policiais, cidadãos de bem, Uhum. trabalhadores, que arriscaram as suas próprias vidas em prol da segurança pública da população. O sucesso dessa operação pode ser medido também pela aprovação dos próprios moradores dos morros cariocas. Se não me engano, mais de 90% das pessoas aprovaram a operação. Ah, mas por que tantas baixas, né, de pessoas? Criminosos que estavam dentro de uma mata, com roupas camufladas, ou seja, Sim. prontos para a guerra, tiveram a excelente ideia de confrontar a polícia, né? A polícia ela não está aí para matar ninguém, não está aí para tirar a vida de ninguém. Mas, se for preciso, em legítima defesa, no cumprimento de dever legal numa operação, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, ela está ali pronta, preparada para um confronto e para defender não só a própria vida, mas também a vida de terceiros inocentes, né? O problema do Rio de Janeiro são várias décadas, desde que eu era pequeno, a gente ouviu falar dos morros cariocas tomados por traficantes. Traficantes têm um tribunal do crime, matam pessoas lá queimadas com pneus, o famoso Sim. micro-ondas, decapitadas, decepadas, esquartejadas, e tem até uma modalidade nova agora que estavam criando
jacarés numa lagoa para jogar os seus rivais Sim. vivos. Tem até vídeos na internet, dentro das lagoas, onde eram devorados ainda vivos, né? Então a carnificina, a barbárie, e em algum momento alguém tinha que chegar e bater firme e começar então essa retaliação ao crime organizado. Falar de dentro de uma sala com ar-condicionado, longe da realidade da periferia, como alguns idiotas aí que se diziam Especialistas? especialistas em segurança, é muito fácil. Quero ver lá a realidade com aquela, como é que se diz, o toque de recolher noturno, Sim. né? Só pode comprar o gás em determinado lugar, a internet é o gato net que o tráfico e a milícia fornecem, enfim, Uhum. uma situação que você vive num mundo, num estado paralelo, onde o direito não tem direito. O direito são os criminosos que reúnem 3, 4, 5 em uma videochamada, videoconferência entre eles ali e decidem sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o destino de alguém ou de uma família. Uhum. E, delegado, um outro debate que está tendo na sociedade, principalmente acredito que hoje foi aprovado esse projeto, que referente ao que o senhor falou, né? Que eles cuidam de jacarés para poder jogarem os Pessoas vivas. pessoas vivas, postam isso na internet, decapitam Isso, pessoas, sequestram, estupram isso. pessoas. E parece que está tendo um movimento hoje, pelo menos do poder legislativo, de considerar isso atos de terrorismo, né? Eu queria saber o que o senhor acha disso. Eu acho uma medida bastante eficaz. Se Uhum. não me engano, já foi aprovada em primeiro turno lá na Câmara dos Deputados, classificando esse tipo de crime organizado como as facções Sim. criminosas como verdadeiros terroristas, porque é isso que eles fazem nessas Uhum. comunidades. Imagine jogar pessoas vivas numa lagoa com jacarés sendo devoradas e filmadas. Meninas jovens que se recusam a manter relações sexuais com o chefão ali do morro, com o dono da boca de fumo, sendo esquartejadas e mortas também em praça pública, como Sim. a gente via na Idade Média, aqueles festivais de horror. Então já passou, já tinha passado da hora do Poder Legislativo realmente tomar uma providência mais firme para que cenas e ocorrências como essa não voltem a ocorrer, não só no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, mas daqui a pouco tomando conta de todo o Brasil. Sim. Nós aqui no DF vivemos num quadradinho, numa ilha que ainda é muito bem controlada. Facções como Comboio do Cão, Comando do Sol Nascente, entre outros, tentam crescer, mas as polícias daqui são muito bem equipadas e muito bem preparadas, especialmente na área de inteligência, cortando mal logo no início, cortando mal pela raiz, para que esses criminosos não venham crescer e tomarem conta de territórios, como a gente vê nesses outros estados. Uhum. Você falou algo muito interessante, né? Porque eu vi algumas notícias. Parece que o Comando Vermelho e o PCC, eles exportaram esse modus operandi para outros estados, né? Eu queria saber, se acredita que agora a gente está num momento em que a segurança pública vai começar a ter uma vitória maior contra o crime? Por que eu digo isso? Porque você pode ver que diversos países, por exemplo, se eu não me engano, El Salvador, no caso, né? El Lá com o Salvador, Bukele. mas sim, não só com Bukele, parece que no Chile agora os candidatos de direita, em toda a América Latina, os candidatos de direita que têm uma pauta mais voltada à segurança estão ganhando. Será que isso não é uma mudança de vento? Que a partir de agora vai ter uma mudança de combate ao crime? Eu creio que sim, porque a comunidade, ela chega um momento que tem que. Encheu o saco já, né? Não basta, né? Tem que dar aquele Sim. grito de socorro para evitar, como a gente falou, situações como a gente viu na Operação do Rio, lá no Ceará. Facções criminosas tiraram 20 mil pessoas de uma cidadezinha, se não me engano, Uhum. expulsaram os moradores de uma cidade fantasma. Você vê que tipo de cena de filmes que a gente via só na filmes de época, né, da Sim. Idade Média, acontecendo aqui no Brasil, especialmente
em estados governados por pensamentos, assim, digamos, esquerdistas, né? Sim. Onde, lamentavelmente, muitas vezes se defende a ideia do criminoso, a romantização do Que criminoso, seria uma vítima, né? vítima da sociedade. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, servente de obras, trabalhei no Clube dos Delegados, fazendo massa de pedreiro, Uhum. levando tijolo, areia, é, tábua. Me apelidaram lá de doutor, porque eu dizia que um dia ia voltar como delegado lá, né? Graças a Deus deu certo. Pegava o pau de arara 4h30 da manhã. Meu irmão também trabalhou da mesma forma. E viramos pessoas do bem, né? Então, crime, esse negócio de coitadinhos, vítimas da sociedade. Delegado, você falou que essa questão dessa narrativa que o bandido ele é uma vítima, que não é culpa dele, isso é uma das coisas que atrapalha o combate ao crime. Eu queria saber do senhor, qual o papel o senhor acha que a mídia atual tem em botar essas narrativas que os bandidos são coitadinhos, que são vítimas, entendeu? Porque às vezes você vê algumas manchetes assim e você vê que pelo jogo de palavras que eles usam, muitas vezes eles tentam passar essa visão para a pessoa que está assistindo. O que o senhor acha disso? Lamentavelmente, nem todos, é claro, mas muitos jornalistas procuram colocar, como você bem disse, o bandido, o criminoso, o assaltante, como uma vítima da sociedade. Até o dia em que o próprio jornalista ou algum familiar Uhum. vira vítima de um crime qualquer. Isso a gente vê todo dia no Instagram, até memes, né? De pessoas defendendo e tal, aquela coisa toda, e de repente, quando são assaltadas, roubadas, tem algum objeto subtraído, aí o discurso muda radicalmente. Ou seja, pimenta no olho dos outros é refresco, mas quando você passa a ser a vítima, que você vai sentir na pele a dor, que não deixa de ser uma dor, do cidadão que sai de manhã para trabalhar, 4, 5 horas da manhã, só volta à noite para casa e encontra a sua casa arrombada, levaram geladeira, fogão, televisão, micro-ondas, ou na rua, assalta um celular que o cara hoje, as pessoas usam isso aqui, não é por luxo não, é pura necessidade. Hoje em dia, Uhum. a nossa vida praticamente, toda ela é baseada aqui. Eles foi fazer um curso na academia de polícia. Antigamente a gente fazia chamada lá, assinava o papel, hoje não. Você tem que ler o QR Code para dar entrada e o Uhum. QR Code na saída. Ou seja, sem isso, você não, Nada funciona, né? não existe praticamente. Né? Então, eu acho que o papel da imprensa é muito importante no sentido de não romantizar o crime. Porque isso acaba muitas vezes até fazendo com que jovens acabem, por influência não só da mídia, mas de criminosos mesmo na periferia, acabem caindo no mundo do crime e muitas vezes a gente, quando faz operações, que na Ceilândia tem uma quadra que é conhecida como quadra do pó, né? Cocaína de ponta a ponta, né? Pessoas do DF em torno vêm comprar. Aí na rua do metrô é a rua da maconha. E o que você vê de jovens, adolescentes naquele meio? Por quê? Ganha dinheiro? Ganha dinheiro. Mas esquecem de dizer o seguinte: quando é preso ou apreendido, no caso de adolescente, além de perder a mercadoria, ou seja, a droga, a arma, o celular, o dinheiro que estava ali da venda das drogas, o traficante, o bonzinho que estava ali recrutando, ele mesmo vai na casa do pai, da mãe do adolescente, vai bater na porta e dizer que o filho é um vacilão, deu mole, a polícia prendeu e ele no outro dia virá buscar o valor referente à mercadoria dele, a arma e ao celular. Tipo 10 mil reais. Porque se o pai e mãe não pagarem, quem vai pagar? O próprio adolescente. De que forma? Acerto de contas. Muitas vezes com a própria vida dentro da unidade de internação provisória Uhum. ou quando sair na rua. E isso a gente não pode ficar romantizando. A mídia, as pessoas na rua, porque esse discurso ele muda radicalmente no momento em que aquela pessoa que tanto romantizava acaba virando a vítima do crime, do Sim. criminoso. Você falou aí que o crime hoje em dia ele tá romantizado, né? Muitas pessoas culpam essa romantização
por causa de músicas, de MCs que fazem apologia ao crime nas suas músicas, né? Tem até um projeto de lei que está tentando combater isso, que não sei se o senhor ouviu falar da lei anti-Oruan. Eu queria saber, você acha que essa questão da apologia ao crime devia ser alterada para poder enquadrar essas pessoas que, entre aspas, romantizam o crime através de músicas ou outras coisas, outras formas de arte? Existe já o crime chamado apologia ao crime, apologia às drogas. Infelizmente, instâncias superiores do Poder Judiciário acabaram liberando essa liberdade de expressão. Só que essa liberdade de expressão, ela canta o quê? Ela induz a quê? Ao jovem a prática do estupro. Não vou nem falar as letras aqui. Baixíssimo calão, estupro, consumo de drogas, homicídio, tráfico, entre outros crimes, né? E visando isso, algumas cidades, se não me engano foi lá no interior de São Paulo que começou, proibiram que shows pagos com o dinheiro do público contratem, entre aspas, artistas que cantam essas porcarias, induzindo jovens à prática de crimes. O que eu acho certíssimo. A famosa lei anti-Oruan, né? Sim, sim. Então, delegado, uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor em relação a essa coisa de combate ao crime organizado é que muitas pessoas estão falando dessa questão de você ir lá com armas e realmente retirar os bandidos que estão ali se opondo ao Estado, né? Fazer um enfrentamento físico. Mas como é que o Estado pode pensar de uma maneira para combater, por exemplo, a lavagem de dinheiro, combater as rotas em que se faz o tráfico de drogas, o tráfico de armas? Como é que a inteligência pode ser usada para se fazer o combate ao crime organizado? Falou tudo. Inteligência policial, especialmente nas fronteiras. Da onde saiu aquele monte de fuzil que foi apreendido lá no Rio de Janeiro? Tudo entrou pelas fronteiras. Nenhum daquele era legalizado. Nenhum daquele foi comprado numa casa de armas, a não ser um ou outro tenha sido roubado ou furtado. Então devemos ter um rigor maior nas fronteiras, especialmente entradas de armas de fogo, drogas e até outros objetos, como por exemplo cigarro eletrônico. Desde o ano de 2009 é proibido no Brasil a sua comercialização. O ano passado a Anvisa ratificou mais uma vez. É considerada prática de contrabando. A nossa delegacia, desde que eu voltei aqui para a 19ª, tem uns 3 meses, já fizemos pelo menos 6 prisões de donos de tabacaria e distribuidores que ficam vendendo essas porcarias, vape, pod, para os nossos jovens, especialmente adolescentes. Bonitinho, aquele aparelhinho, fumacinha branquinha, aparentemente inofensivo, só que pela medicina é classificado como 200 vezes pior para o nosso organismo, especialmente o sistema respiratório dos jovens, né, que estão com o corpo em formação, do que o próprio cigarro. Ou seja, um bichinho daquele equivale a 200 cigarros, a 20 carteiras de cigarros, se não me engano. Você vê o nível. E muita gente boa vende e estava praticamente aí oferecendo em porta de escola. Então a Polícia Civil, pelo menos a nossa delegacia agora, está fazendo esse arrojo para que jovens, 12, 13, 14, 15 anos, não se iniciem no mundo das drogas através de porcarias sedutoras como essa. E com relação à lavagem de dinheiro e outros crimes do chamado colarinho branco, a Polícia Civil nossa tem a delegacia especializada, assim como as outras delegacias ou as outras polícias civis do Brasil e a Polícia Federal, que sempre estão fazendo mega operações com relação ao combate desse tipo de crime. Porque nós sabemos que esse dinheiro do tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico até de pessoas, de prostituição, uma hora ele vai ter que entrar em alguma conta através de manobras, as chamadas lavagem de dinheiro, onde a gente acaba pegando toda a organização e todo o organograma daquela associação criminosa. Delegado, você falou aí que uma coisa é você ser um especialista que está no ar-condicionado, falar sobre o crime, e outra coisa é você ser uma pessoa que já enfrentou o crime na prática. O senhor que tem mais de décadas de experiência de combate ao crime, eu queria saber,
se o senhor tem alguma história de combate ao crime que marcou o senhor, que seria interessante contar pra gente. Eu poderia citar várias aqui, mas com relação a drogas, por exemplo, que me marcou bastante, mais ou menos uns 20 anos atrás, ali mesmo na área do Penorte, área da QNQ, veja, dívida de drogas. Sim. Cidadão devia drogas para um traficante, o traficante foi lá cobrar, não achou o cidadão. Mas no mundo do crime a gente fala que o traficante, o criminoso, normalmente está ficando prejuízo. Para ele dar um exemplo para os demais devedores, o que ele fez? Matou os 4 filhos do seu devedor. O cara pulou a janela, foi embora e deixou as crianças para trás. Detalhe, uma das crianças ainda estava viva na hora do que ele levou para uma área de mato ali próximo, onde ele sequestrou as só crianças. nascente, e levou as 4 crianças, tudo escadinha, deu pedrada na cabeça das 4, imaginou que as 4 tinham morrido. Pegou gasolina, jogou nos copos ali no mato e ateou fogo. Uma das crianças ainda estava viva e ele relatou isso para nós na delegacia. A criança virou para ele e falou: tio, não faz isso não, tá doendo. E ele relatou numa frieza. E aí eu falei: mas vem cá, tu não teve dó da criança? Não, é para dar o exemplo. Porque se amolecer, os outros vão crescer. Uhum. Então, essa é uma das tantas histórias para quem romantiza aí o tráfico, o consumo, essa coisa toda vinculada às drogas. E também, na minha opinião, o tráfico de drogas, que aparentemente é um crime sem violência ou grave ameaça, é o crime que atrai para aquela redondeza, para aquela vizinhança, tudo que é crime que não presta. Homicídio, feminicídio, acerto de contas ou brigas, troca de tiros, o cara tentando tomar a boca de fumo do outro, a gerência, né, como se diz lá, brigas, furtos e roubos praticados por usuários que, para manterem o vício, estão ali dominados pelo vício, acabam virando dependentes químicos mesmo, fazem qualquer coisa, ou praticam crimes ou vão se prostituir. Uhum. Quando eu fui trabalhar no 15ª em 2010, eu fui delegado-chefe de lá, na porta da delegacia parecia um prostíbulo, do outro lado da pista. Prostitutas e travestis com roupas bem insinuantes, fazendo programa e do lado consumindo crack. Aí fizemos na época uma mega operação junto com a Polícia Militar, nossa grande irmã, que eu mando um grande abraço aí, e conseguimos na época moralizar aquele espaço, né? Uhum. Então, pelo que o senhor falou, essa questão do tráfico de drogas, ele é uma questão muito grave, porque na região que existe o tráfico de drogas, todos os outros crimes relacionados acontecem. É como se fosse um imã, vai atraindo. Prostituição, roubo, furto, homicídios, feminicídios, violência doméstica, conformidade com a Lei Maria da Penha, acabam brigando, discutindo e bêbado já faz merda, imagina o cara drogado, maconha, o crack na cabeça, um LSD, cocaína que fica mais agitado, enfim. Em razão disso, desde o ano de 2000, deixa eu lembrar aqui agora, 2006, eu faço palestras educativas em escolas, igrejas, associações. Comecei com palestra sobre drogas, prevenção às drogas, falando dos crimes e dos malefícios à saúde. Hoje eu já ampliei o leque aí para... também a gente faz uma sobre violência doméstica, conformidade com a Lei Maria da Penha, e também sobre o ECA e responsabilidade civil dos pais. Porque muitos pais, quando eu vou em escola, eu falo isso com eles, filho apronta o que quiser na escola, xinga o professor, bate, aponta o dedo, rasga o pneu do carro, joga bomba dentro de banheiro. Lá na expansão do setor, uma vez tocaram fogo no carro de uma professora, e quando você chama o pai na delegacia, mesmo o filho sendo menor de 12 anos, que já não é alcançado nem pela estatura da criança e adolescência, e explica para ele que todos os atos ilícitos, ou seja, ilegais, praticados pelos nossos filhos menores, a responsabilidade civil, financeira, adivinha para quem é? Quando eles descobrem que é para eles, aí o discurso muda radicalmente. Esse menino é um filho disso, um filho daquilo outro, deve ter puxado para a mãe, para o avô, para o tio. Na hora, desperta para poder educar os filhos. Né? Uhum. É interessante. A gente conversou aqui falando que realmente essa questão da pessoa se envolver com coisas erradas não é uma questão de vitimização, né? Não é culpa da sociedade, não é culpa... Escolha. É uma escolha, né? Mas eu queria saber do senhor, pelo que o senhor falou que o senhor faz palestras para os pais, em escolas, quanto que uma educação pode fazer a diferença no caminho de uma pessoa
antes de se envolver com crime ou alguma coisa assim? Quando eu tô com os pais, em reunião de pais, professores e tal, eu já explico para eles que isso é uma coisa que tem mais de 2.000 anos. Tá lá em, se não me engano, Provérbios 22:6, que é o quê? Educa, ensina a criança o caminho desde pequeno e mesmo depois de adulta não se desviará dele. Mais ou menos é o seguinte: corrige hoje para não chorar amanhã. Se o pai não corrige, o mundo corrige. Quando vai preso, muitos pais até agradecem. Graças a Deus, pelo menos está Agora o vivo. Estado que vai cuidar Eu dele. sei onde está, tá Agora o vivo. problema não é meu. Vou lá visitar. Quando eu fui conselheiro tutelar, de 2013 a 2014, eu larguei, me licenciei do cargo de delegado por 2 anos, fazer um trabalho de prevenção com a molecada, né? O que eu recebi de pais e mães no conselho tutelar, com filho, muitas vezes a tiracolo, querem nem entregar os filhos de 13, 14, 15 e 16 eram os campeões, a maioria, né? Entregar pra gente tomar de conta. Aí eu falava, olha, lá em casa eu tenho 3, se ficar com mais uma, mulher não vai achar bom, né? Onde você arrumou esse menino na rua, né? Então, na brincadeira, a gente ia tentando conversar, mas por quê? Relaxaram durante toda a infância e adolescência, depois que virou ali a chave da adolescência, 13, 14 anos, meu amigo, para corrigir, fica muito mais complicado, muito mais difícil. Por isso, quando eu estou com os pais em palestra, eu vou lá no quadro negro, hoje é branco, né? Sim. Eu escrevo lá, sejamos pais maus, mas bem grandão maus, né? Todo mundo me olha assim, esse delegado é doido, ser pai mau. Não é para espancar filho, não é para botar de joelho no milho, não é para torturar. Mal em que sentido? Nós perdemos a mão, nós, os pais mais atuais. Saber dizer não, impor regras e limites. Meu pai, eu agradeço as surras que levei do meu pai e da minha mãe, tudo bem que foram meio exageradas, da minha geração, mas estou aí, vivo, firme e forte. Hoje, se um professor chama a atenção de um aluno na sala, como a gente vê na televisão, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro, o pai vai na escola, a mãe para bater no professor, na professora. Na minha época, professor era autoridade dentro da sala de aula. Lembro que uma vez eu ganhei de um coleguinha, eu tinha 6 anos. O coleguinha me deu uma borrachinha daquela que bota no lápis, na cabeça do lápis. Aí eu levei para casa, todo feliz da vida. Meu pai e minha mãe olharam, né? Eu não te dei isso aí, não te dei dinheiro pra comprar isso. De quem é? Eu falei, não, foi o coleguinha que me deu. Não colou. Levei uma surra. No outro dia de manhã, voltei pra escola, devolvi a borracha pro coleguinha. E mesmo meus pais sabendo que não tinha furtado, mas não voltaram atrás. E eu guardei isso desde os 6 anos. Aquilo ficou na minha memória. Meu pai dizia, o que é seu, o que não é seu, não é seu. Não mexa. Tá aí, é seu não, então deixa pra lá. Ficou a lição. Não precisa ser tão radical com a molecada hoje, mas os pais devem controlar. Rede social, WhatsApp, Instagram, jogos online. Ah, não, meu filho tem privacidade. Vai nessa, meu amigo. Quando seu filho for menor de idade, menor de 18 anos, a responsabilidade de qualquer ato ilícito que ele cometer vai cair nas suas costas. Não, mas eu não vou ser preso pelos atos dele. Não, só vai responder financeiramente. Então, o que eu sempre falo, filho, filha menor, privacidade. O pai tem que ter a senha, tem que saber com quem está conversando, quem está do outro lado da linha, porque você está aqui conversando. Nossos filhos estiverem aqui brincando com o celular, podem estar falando com o maior pedófilo do Brasil e do mundo, trocando inclusive fotos pelados, fotos íntimas, que depois são vendidas na Deep Web. Pegamos um cara no Recanto da Zema de 19 anos, que tinha mais de 5 mil arquivos de adolescentes e de crianças, ou se masturbando, ou em alguma cena erótica, e ele conhecia essa molecada com jogos online, tal de Roblox, entre outros aí, que começava a fazer amizade, pegava uma foto de uma menina bonitinha dizendo que era ele, e começava a pedir trocas de fotos e também de vídeos eróticos. E depois ficava ameaçando a molecada. Se não mandar mais, eu vou publicar, eu vou mandar pro seu pai, vou mandar pra sua mãe. Teve uma menina que se matou. Sim. Constrangida, de vergonha, porque mandou vídeo se masturbando com um instrumento e ele ameaçava de mostrar pro papai e pra mamãe. Ela se matou. Prendemos o cidadão, um arquivo com mais de 5 mil. E feito aonde? Na rua? Não, na nossa casa. E muitos pais chegam, não, mas
Doutor, mas sabe como é que é? O menino está crescendo, a menina tem que ter a privacidade dele. Negativo. Quando estiver na sua casa, a responsabilidade é sua. Uhum, interessante. O delegado, eu vi um comentarista falar um negócio muito interessante, que é o seguinte, ele percebeu que a maioria das pessoas chorando por aquela fila de corpos, que ficou até muito famoso, né? Isso. Aquela foto dos corpos ali na operação, eram mães. E ele sentiu muita ausência dos pais ali. Você, como conselheiro tutelar, como é que você enxerga essa questão do pai na disciplina do filho? Porque hoje em dia, infelizmente, essa questão da mãe solteira como sociedade está cada vez mais comum. Será que isso vai influenciar no crime no futuro? Eu falo por mim, né? Venho de 2 casamentos, tenho 3 filhos, mas a convivência com as minhas ex-mulheres, com as mães dos meus filhos, é muito boa e minha relação com meus filhos, excelente. Eu costumo dizer que eles convivem mais comigo do que com as mães, né? Mas o que a gente vê na prática, quando eu vi isso como conselheiro tutelar e como delegado que fui da delegacia da criança e adolescente, na maioria das vezes, quando o filho pisa na bola, comete algum deslize desse aí, voltado para o mundo do crime, 90% de quem vinha para socorrer, para prestar algum, nem que fosse apoio moral, mães. Os pais têm ainda aquele ranço machista, né, de algumas gerações passadas, que se o filho cometer um crime, praticar algum ato infracional, no caso de adolescente, normalmente alguns, ou melhor, muitos, ainda viram as costas e deixam as mães tomarem a frente. O que eu acho que está mudando com essas novas gerações, aquele ranço machista que até fez com que se criasse a Lei Maria da Penha, está ficando no passado, e a nova geração tende a melhorar essas relações. Havia muitas histórias no Conselho Tutelar e na DCA de pais criados naquela geração de ferro que nunca tinham abraçado um filho, brincado, ou dito, eu te amo, meu filho. Não é coisa de homem. Aquela coisa que homem não chora, que homem é bruto, que homem faz isso, não faz aquilo. Isso está caindo por terra. Graças a Deus, né? Uhum. Delegado, a gente tem ainda só um pouquinho mais de tempo aqui nesse podcast. Eu queria aproveitar para o senhor para novamente perguntar sobre as histórias do senhor na polícia, porque para a gente que não é da polícia é muito interessante esses acontecimentos, sabe? Eu queria saber se com você, qual foi aquela operação que o senhor achou que foi a mais difícil, sabe? Que realmente você teve que correr muito risco para poder completar essa missão. Operação Posto Campeão, setembro de 2009. Eu era delegado-chefe da 24ª DP e temos ainda um posto de gasolina BR-070, que todas as quintas-feiras tinha uma festa chamada Quintas Intenções, olha o nome da festa, que só começava depois das 2 da manhã, depois que eu vim descobrir por quê, e tinha também aos sábados, às sextas e sábados. Primeiras reclamações chegaram na delegacia, barulho no posto, o pessoal do outro lado da rua, no Setoró, tinha os vidros das janelas que balançavam, alguns até quebravam, devido ao barulho. Aí a gente chegava lá 11 horas, meia-noite, no posto. Não achava a Não festa. tem nada, vamos embora. Aí acho que foi só uma vez, né? Acabou. Segunda-feira, mais reclamação. Delegado, o negócio fim de semana pegou fogo. Mas não é possível, eu tava lá. Saí de lá 11 horas, meia-noite, tinha nada. Aí fomos descobrir que essas pessoas eram traficantes, pedófilos, endinheirados, que às quintas, sextas e sábados, eles esperavam as casas de show, e ali tínhamos algumas, ali tinha a Casa Branca, por exemplo, entre outras, né? Que fechavam 2 da manhã, juntava a molecada, especialmente jovens, meninas de preferência, marcavam um ponto de encontro naquele posto de gasolina. Detalhe, para entrar dentro do posto, o posto fechava meia-noite, mas eles tomavam de conta. Botavam os cavaletes lá, né, o dono do posto. Para entrar naquele posto, ficava uma espécie de porteiro, também do crime, e você que eu falo, pessoa, chegava lá, se fosse homem, só entrava se fosse amigo da galera. Sim. A não ser que tivesse acompanhado de pelo menos 2 mulheres. Uma que seria a sua e mais uma sobrando para a galera. Olha só como eram tratadas as meninas. E ali começava às 2 e até às 7 da manhã. Juntava aquele monte de carro, fazia o tal do paredão, um carro ligado no outro.
E ali tínhamos Festival do Sexo Oral, não era bem esse nome, mas Ao ar livre, ao assim. ar livre, onde as meninas jovens eram dopadas, drogadas, ficava um monte de mal acabado num paredão, tiravam os pênis para fora e as meninas aleatoriamente se aproximavam e a disputa era para ver quem fazia o rapaz, o jovem, o homem ejacular mais rápido. Prêmio: garrafa de uísque, ou uma carreirinha de cocaína, ou uma barra de maconha. Olha o tipo de premiação. Fizemos então, infiltramos alguns colegas policiais lá durante um mês, fizemos várias imagens fortes Então mesmo. eles foram escondidos à Isso, paisana para fazer parte da como se festa. fossem também, e Aham. alguns até escondidos em caminhões que ficavam dentro do posto que dormiam, ficavam mais cedo, o policial entrava e tinha que passar a noite lá, urinava dentro de garrafa, Sim. dormia lá mesmo, para fazer acompanhamento. Para quê? Para que no dia 16 de setembro de 2009, nós a princípio iríamos chegar lá com 100 policiais. Só que no último momento, a Polícia Militar não pôde nos auxiliar, o nosso DOE também na época não pôde nos auxiliar. Aí ficou a 24ª DP com apoio das delegacias de plantão, Ceilândia. No total, fomos 23 policiais a abordar mais de 300 pessoas naquele posto campeão, Uhum. com acompanhamento da mídia. Dessas 300, eu diria que 200, sem sombra de dúvida, menores de idade, adolescentes, Uhum. e que mais de 70% eram meninas, jovens, embriagadas, drogadas e abusadas sexualmente. Todos foram conduzidos para a delegacia em 6 ônibus. Nós conseguimos um apoio lá naquela rodoviária ali próxima, né? Uhum. O pessoal foi muito gentil conosco, nos emprestou os ônibus e conseguimos ali identificar mais de 40 traficantes e abusadores sexuais. Porque é muito Num só simples, lugar. num só lugar. Um lugar daquele, a molecada, meninas bonitas, jovens, dançando, se divertindo, aquelas músicas com aquela letra, como a gente acabou de falar aqui, né? É, tinham sede, dançando, os marginais se aproveitavam e ofereciam bebidas batizadas com drogas para a molecada, para essas meninas. Ficavam drogados, perdiam noção de tempo, espaço, equilíbrio, e ali mesmo praticavam sexo grupal, ou esse paredão do sexo oral, ou sexo dentro do carro com dois, três, e as mães e pais, né, desesperados, e também os moradores ali daquela quadra do setor O, em frente à BR-070, da QNO 15, que já não aguentavam mais de tanta barulheira. Então foi uma operação que eu digo que ali foi Deus que colocou a mão. Uhum. 23 policiais para controlar aquela multidão, que deu tanto sucesso, nós ganhamos grande destaque na mídia local e nacional. Chegamos a fechar o programa do Fantástico na época, 8 minutos de É programa, mesmo, cara? um bloco inteiro, entre outros programas de televisão, mostrando o escárnio, a falta de valores que esses cidadãos tinham, e Uhum. muitos ainda têm, né? Especialmente com mulheres jovens. O convite era bonitinho. Hoje, depois das 2, acabou a balada, era tudo em rede social na época. Vai ter a festa. Uma era Quero Te Dar, o nome da festa. A outra era Quintas Intenções. A outra não me lembro agora de cabeça. Mas só nomes sugestivos. Com a música, bebida de graça para as mulheres. Os homens que bancavam, né? Por quê? Porque ao final, todo mundo embriagado, acabavam fazendo sexo. Algumas engravidaram, não sabem nem de quem, infelizmente. E muitos pais e mães depois voltaram à delegacia. Primeiramente para buscar os filhos adolescentes. Uhum. Fizemos questão de entregar para os pais. E depois voltaram para agradecer, porque estavam indo já num caminho sem volta. Não só do consumo, mas já ficando aliciados para o tráfico de drogas. Uhum. Eu acredito que o que mais impactou nessa operação foi o que você falou, né? Que parece 43 foram identificados, 43 traficantes e tráficos. pedófilos. Aham. Não é só o usuário, você perde a conta, mas Sim. durante um mês nossos policiais conseguiram mapear quem levava droga e quem era aquele cara responsável por selecionar as meninas que chegavam todas sãs, normais, digamos assim, Sim. e depois consumiam algumas bebidas batizadas, perdiam totalmente a noção, Uhum. né, de tudo que estavam fazendo. Essa aí foi uma operação, acredito que talvez de maior sucesso que o senhor já Isso, teve. foi. Que teve assim um resultado até expressivo de mostrar no Foi. Fantástico, né? Que é um negócio nacional.
Eu queria saber se teve alguma outra operação que o senhor pensou assim, não, isso daqui acho que foi uma cena de filme, não é possível. Tivemos também, quando eu cheguei aqui no Sol Nascente em 2015, na época eu estava voltando do Conselho Tutelar e o nosso diretor, o Dr. Eric Seba, tinha duas delegacias que eu podia escolher, né? Nona DP, que é no Lago Norte, 19ª, P Norte, Sol Nascente. Quando cheguei na direção, ele me perguntou e aí, quer ir pra nona e tal, não sei o que, eu quero ir pra 19ª. Falei, doutor, vou fazer o que no Lago Norte? Vou pescar lá, né? Até briguei com ele. Eu sou aqui da Ceilândia, me bota aqui, né? Aí me colocou então na 19ª, e na época nós tínhamos ali o Comando do Sol Nascente, tínhamos os Cão dos Infernos, era o CSN Comando do Sol Nascente, Sim. que era vinculado ao Comando Vermelho, os Cão dos Infernos, pequeno braço do PCC, e tinha outra gangue só de adolescentes, que era os Moleque Doido, OMD. Tudo bem, né? Uhum. E o que chamou a atenção naquela época, parecendo cena de filme, como aquela Cidade de Deus, você já assistiu? Já na favela, né? A gente disfarçado, entramos lá na favela, que Sol Nascente naquele tempo era considerada uma favela da América Latina. Sim. Eu ouvia boatos de que os caras andavam de moto nas ruas, sem camisa, com arma longa nas costas, ou com pistola pendurada na cintura, revólver. Não botei fé não, aqui em Brasília. Não é possível, né? Uhum. Chegamos lá disfarçado, boné, roupa de time de futebol, aquela coisa, botamos, né? Entrando, nos deparamos realmente com cena de filme de quase que de terror, onde os marginais realmente entravam nos comércios armados e ali eles consumiam o que queriam, levavam o que queriam e ameaçavam os comerciantes. Tem até a história da Dona Maria, que tem um restaurantezinho na entrada do trecho 3, que ela estava para fechar o restaurante dela. Os caras entravam e olha que o restaurante dela não dava 100 metros do posto da polícia militar, que ficava na entrada. Sim. 50 metros. Os caras entravam, comiam, faziam 30, 40 marmitas, saíam sem pagar. Um dia ela foi reclamar, puxaram a pistola e deram um tiro para cima, dentro do comércio dela. E aí eu cheguei lá e falei para ela, ó, Dona Maria, a partir de hoje, cheguei lá no dia 23 de janeiro de 2015, uma sexta-feira à noite. A partir de hoje acabou essa... Eu falei o palavrão na hora, né? Acabou essa porcaria aqui. Juntei uns policiais meio doidos, que trabalhavam comigo na época, e conseguimos, ao longo de 4 anos, prender todos os integrantes dessas 3 organizações criminosas. Um deles tinha o Comando Sol Nascente, por exemplo, cometeu um crime bárbaro na época, foi registrado em câmera de segurança. Além do tráfico, eles mexiam também com guilagem de terras, né? Sim. Onde, num acerto de contas entre 2 dissidentes lá, um foi cobrar a dívida do outro, o cara correu, a mulher dele ficou para trás com uma criança no colo, criança de 3 anos de idade, ia fazer aniversário naquela semana, no mês de abril, dia 9 de abril. Os sujeitos então 2, foram presos depois, com pistola, simplesmente executaram a mulher com a criança no colo, com vários tiros, vários disparos. 9 tiros acertaram a mulher. Sem nenhum motivo, só pela crueldade. Por causa do marido dela que correu. O alvo seria ele. Teve também a história também lá dos caras que queriam montar tipo uma milícia ali no Sol Nascente. Ônibus só entrava ali se pagasse uma taxa, um pedágio. Ônibus ou outros carros de aplicativo, não é porque não tinha aplicativo, mas táxi, tinha aquelas vans também que entravam lá, só entravam se pagasse o pedágio. Então, basicamente, o cenário dos morros do Rio de Janeiro aqui em Brasília. Exato, montando a mesma cartilha. Um motorista, um dia mais de cobrador, quando nós chegamos também, se revoltou, não quis pagar o pedágio. Os caras tiraram o motorista de dentro do ônibus à força e mataram ele de pauladas no meio da rua para servir de exemplo. Prendemos também essa galera que era envolvida então com esse tipo de crime. Então, ao longo aí de 4 anos ali, de 2015 a 2018, nós tiramos de circulação pelo menos 100 integrantes dessas organizações criminosas, e a prisão do último também foi coisa de cinema. Por quê? Era um sábado à tarde, 2018, mês de março, não lembro exatamente o dia. Esse cidadão que era o líder, e que também tinha assassinado essa criança com a mãe, estava se preparando para fugir de Brasília para o Rio de Janeiro. Nem entrava no morro. Provavelmente. Já era. Entrou no morro, ninguém achava mais. Ó. Eu vi até que na operação, muitas das pessoas que eles prenderam não eram do foragidos aqui. Goiás, Mato Grosso.
E esse cidadão, Rui, contratou ali, ele só ficar ali próximo da delegacia, observando as viaturas e o horário que elas saíam. Uhum. E eu soube dessa informação, com informantes também, que ele ia fugir num sábado de manhã, porque a polícia só funciona no plantão, né? Sim. E os carros já conhecia. O que eu fiz? Na época ainda tem esses 3 carros velhos lá, né? Um C4, uma Estrada e um Corsa, né? Peguei os meus 3 carros particulares, levei para um posto de gasolina ali próximo, da delegacia. Chamei os policiais também, todos vieram a paisana de bermuda, sandália, boné. E ali nós seguimos o roteiro da fuga desse cidadão. Quando pararam para abastecer num posto lá em Taguatinga, nós, todos a paisana, cercamos, descemos já com arma longa, 12, metralhadora, pistola, e conseguimos render ele e o comparsa dele. E naquele momento, quase deu um probleminha ali, que vinha passando uma viatura da Polícia Militar na pista. Nossa. E imaginou que era o quê? Um monte de gente armada ali, de short, né? Bandido, nem uma viatura nossa, tudo carro particular. Aí eu tirei o braço na polícia pra fora, acenei, joguei o boné, falei, polícia. Eu falei, até bom que ajudaram a gente, mas por pouco não acontece ali, já imaginou um fogo amigo. Uma tragédia. E essa mesma tática eu usei quando eu tava lá na Samambaia, agindo na Feira do Rolo, agora, 2 anos atrás, onde os bandidos estavam vendendo droga na Feira do Rolo na bandeja, né? Sim. E eu não acreditei, cheguei lá no... Que nem um garçom, assim. A verdinha, olha o pó, a verdinha. Eu falei, não boto fé não, eu vou lá. Aí botei um boné, camisa do Vasco, bermuda, sandália, mas os colegas também, todo mundo apaisando. No que entramos na Feira do Rolo num domingo, era só para observar, mas não aguentei não. Lá veio o cara com uma bandeja desse tamanho, cheio de porções de maconha. Ó, verdinha, quem vai na verdinha. Aí eu olhei pro polícia, colega, olhei pro outro. Aí eles falaram, e aí? Eu falei, não tem jeito não. Joguei o boné pra cima, puxei a pistola. O colega deu uma gravata e jogou no chão. Polícia. Aí o pessoal fizeram aquela roda. É o delegado Fernando Fernandes. Aí chegou o apoio, cercou. E durante os 5 meses que tivemos lá na Feira do Rolo de Samambaia, todos os domingos, sem exceção, todos, eu estava lá com a equipe, até que zerou aquele negócio de venda de maconha, crack, cocaína e armas de fogo e objetos roubados que tinha ali dentro. Virou um ambiente propício para famílias passearem e fazerem compras. Eu fazia questão de lanchar por ali, comprar alguma coisa, objetos legais, né? Diferentes mesmo. Sim. E normalizamos aquela feira. Infelizmente, hoje a notícia que temos é que, com a nossa saída, a pé baiada acabou que voltou, né? Que é um trabalho bem árduo. Você sair todo domingo de casa, de manhãzinha, deixar a família para ir. Não existe vácuo de poder, né? Não, se você deu mole, os caras ocupam um espaço. Igual fizeram na 24ª, quando eu era delegado-chefe de lá. Eu estava na área central de Brasília e fui mandado para a 24ª por quê? Feira do Rolo, do lado da delegacia, na grade, os caras penduravam as coisas. Cheguei lá no primeiro domingo, pedi apoio da Polícia Militar, nossa grande irmã. Cercamos a feira. Chamamos também a GFIS. O que tinha de arma, droga, 77 celulares roubados que o nego dispensou ali na hora, fora as drogas e arma debaixo de carro. E aí fizemos essa operação durante 7 domingos seguidos, até que a feira voltou à normalidade e até a prostituição que tinha lá de infantil também acabou na época. Delegado, nosso tempo já acabou. Eu desde já agradeço a sua participação aqui no podcast, né? Eu que agradeço. E eu queria que, antes da gente terminar, o senhor possa dar um breve recado para aquele policial que está entrando agora na organização, né? Eu, pessoalmente, tenho vários amigos da época de escola que 4, 5 amigos acabaram de ingressar na carreira policial. Eu queria que o senhor pudesse dar um recado para essas pessoas que estão entrando agora, o senhor que já tem tanta experiência, para motivar essas pessoas a ser um combatente do crime, assim como o senhor é. Entrem com vontade, entrem com emoção, não façam de conta que é apenas um emprego público, é muito mais do que isso. Nós somos a última linha de defesa entre o cidadão e o crime, e o mal, né? Então, em nós, policiais civis e militares, é depositada muita confiança por parte da população, especialmente nas comunidades mais carentes, onde as únicas autoridades disponíveis 24 horas por dia para um socorro a essa população, seja o som alto que perturba, o maconheiro está na porta da sua casa,
O cara que está tentando matar a mulher no vizinho, somos nós. Então, façamos valer essa confiança, essa energia que a população tanto emprega na Polícia Civil e na Polícia Militar. Sejam muito bem-vindos e se orgulhem de dizerem que são policiais, porque vocês estão entrando nas melhores polícias civis, ou melhor, civil e militar do Brasil, reconhecidas, inclusive em pesquisa recente, onde foi feita aí, o órgão público... Você mais confia, né? Então, Polícia Civil e Militar sempre estão muito acima. E no mais, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade, deixar meu Instagram aqui à disposição, Delegado Fernando Fernandes, se alguém quiser fazer alguma crítica, sugestão, tirar dúvidas, pedir uma palestra sobre drogas, Maria da Penha, ou outro assunto qualquer. Esse aí, delegado, que nem o senhor falou, né? É muito mais que um cargo público, é uma vocação que você tem que ter para exercer, né? É isso aí, muito obrigado por participar, seja muito bem-vindo. E é isso aí, pessoal, vejo vocês no próximo episódio do Mind Hunter Podcast. Até a próxima. Mind Hunter Podcast.